É motivo de grande alegria nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? Eu agradeço ao Senhor que pela misericórdia dele que nós estamos aqui hoje, e agradeço ao pastor Adão por mais uma vez dar essa oportunidade de trazer algo do Senhor para a igreja. Os irmãos já estão de pé, eu quero ler em Mateus 25, do 1 ao 13. Domingo eu fiquei com medo, né, do pastor ler. Eu falei, meu Deus, o último que vai ler a palavra é o pastor. Não deixe ler o que eu vou ler, senão eu vou pedir mais 3 meses de tempo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-los para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só até aí, irmãos. Pode se assentarem. Aqui nós vemos essa parábola que Jesus falou, é conhecida no ministério de Jesus como o seu segundo sermão, parte do seu segundo sermão. Uma das chaves de interpretação dessa parábola é exatamente: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Isso estava sugerindo que existiria um tempo para preparar e um tempo em que seria tarde demais nos prepararmos. Esta é uma das principais ideias a ser efetivada nessa parábola. Outro detalhe interessante é que a parábola gira em torno de 2 detalhes: um preparo e um despreparo, das prudentes e das loucas, e o impressionante atraso do noivo. Nós vemos aqui que, em relação ao atraso do noivo, a parábola é uma advertência para aqueles que pensavam que Jesus logo voltaria, assim como os discípulos. Jesus estava deixando aqui bem claro que não voltaria brevemente. Jesus estava deixando aqui bem claro que ele não voltaria brevemente, assim como seus discípulos esperavam. A demora, nesse caso, representa o intervalo da subida de Jesus à segunda volta. Com isso, está revelada a mensagem central dessa parábola: Cristo, o noivo, está voltando. Cristo, o noivo, está vindo. Jesus voltará. Ele pode chegar mais tarde, por isso que nós devemos estar preparados. Por isso que nós devemos, independentemente da hora, estar preparados. Ele pode voltar para mim agora, mas ele pode voltar para mim no arrebatamento, e todos nós subimos. Para compreender melhor essa parábola, é bom a gente conhecer 3 etapas do casamento judaico antigo.
Primeira etapa, era a promessa do casamento, era o compromisso assumido entre os pais da noiva e o noivo, e não envolvia nem a lei, nem a religião. Nessa fase, os futuros cônjuges comprometiam-se moralmente. A infidelidade nessa fase era considerada adultério. Se um dos dois morresse, o outro era considerado viúvo. E se o relacionamento acabasse, era um divórcio. Essa fase, muitas das vezes, era formada, confirmada e aprovada pelos pais dos noivos. Segunda etapa, era o noivado. Essa cerimônia acontecia na casa do pai da noiva. Era um ato muito importante para o matrimônio e era realizado diante dos familiares de ambos, os contraentes, das testemunhas e dos amigos. Nessa fase, havia a presença e a intervenção da lei e da religião. Nesse momento, o noivo pronunciava um termo muito importante para aquela ocasião. Te quero santificada para mim. É assim que o Senhor quer a noiva, igual esse noivo. Te quero santificada para mim. Era um termo que o noivo pronunciava, mostrando o compromisso que havia sido confirmado entre eles. Terceira etapa, era a celebração do casamento. Propriamente dito, era feita a partir de um detalhado contrato matrimonial. Acontecia até em um ano do noivado para o casamento. E chegando o dia do noivo e a noiva se encontrarem para uma grande festa de bodas, que durava de 7 dias, dependendo das condições do noivo, era feita na casa dos pais do noivo, a maioria. O noivo reunia seus amigos em uma procissão e ia até a casa da noiva buscar a noiva. Ao chegar lá, ele se encontrava com a noiva e iam para as suas bodas, para a grande festa. Esse último é o cenário em que as virgens apareciam. Elas ficavam na entrada da casa do noivo, aguardando o noivo da casa da noiva, aguardando o noivo buscá-la. E após isso, cada uma com a sua lâmpada ia iluminando o caminho até a casa do noivo, onde finalmente as bodas aconteciam. Olha a importância das virgens. Ela iluminava o caminho da noiva e do noivo ao chegar o seu destino, ao chegar onde era realizada o seu casamento. O que Jesus diz nessa parábola é que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Essa linha ensina que essas virgens representam 2 grupos na igreja: a parte que será salva e a parte que será deixada. As virgens representam a parte que vai subir e a parte que vai ficar. Então, estando Mateus 24, 40 ao 42, diz: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo na moinha, será levada uma e deixada a outra. Temos também outra linha de raciocínio de interpretação, que nos ensina que as 10 virgens representam todos os 5 ministérios apresentados por Paulo, que está em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pois as 10 virgens eram amigas da noiva e tinham a missão de ajudá-la e acompanhá-la. Devido a isso, essa linha nos ensina que os ministérios têm a mesma função que as virgens, servirem a noiva. Sendo assim, as 5 prudentes representam pessoas dos 5 ministérios que irão subir e pessoas dos 5 ministérios
que não estão suficientemente preparados para encontrar com o noivo. É um argumento interessante nessa interpretação. É a declaração feita pelo noivo às virgens. Em verdade vos digo, não vos a conheço. Em verdade vos digo, não vos a conheço. O relacionamento daquelas virgens, daquelas 5 virgens loucas, teria sido só com a noiva. Então, assim, essa linha de raciocínio, de interpretação, nos explica que esses 5 ministérios que serão deixados tinha relação só com a noiva. Não tinha uma relação com o noivo. Não tem uma relação concretizada, verdadeira, uma comunhão com o Senhor Jesus. Essas 5 loucas representam as pessoas que estão despreparadas. Isso nos mostra que fazer parte da igreja, compor o reino dos céus, não significa que eu vá subir. Não significa que eu ou você vai subir, vai no arrebatamento, porque ele acontecerá. Há muitos que dizem, eu sou da igreja. Eu sou da igreja. As loucas também eram. Eu oferto, eu dizimo. As loucas também faziam isso. Eu ministro, eu prego, eu louvo, eu danço. Eu adoro ao Senhor. As loucas também fizeram. Mesmo assim, elas ficaram fora das bodas. As 5 virgens loucas representam aqueles crentes que têm lâmpada, têm azeite, mas não têm reserva. Aqueles crentes que têm a lâmpada, que está na igreja, está congregando, mas não está preparado para o fim. Não está em condições de chegar até o fim. As 5 virgens loucas também esperavam um noivo. O texto diz que as 10 virgens, tomando as suas lamparinas, saiam ao encontro do noivo. As 5 loucas tinham consciência que o azeite dela era pouco e tinham disposição para ir buscar. Nós, às vezes, temos disposição para estar na casa do Senhor, para servir ao Senhor, mas não estamos em comunhão para chegar até o fim da nossa caminhada. Então, aqui nós vemos que representa pessoas que têm consciência que sua chama está se enfraquecendo e não muda. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele vai voltar. As prudentes não dividiram o azeite delas, não foi por egoísmo, foi por sabedoria. Isso mostra que a preparação é individual, é pessoal. Eu não posso levar o meu filho, nem ele pode me levar. Nosso esposo não pode subir por causa da gente. Eu não posso levar minha amiga. Aqui é individual. Sua preparação é individual. Nós, como os pais, hoje, com o que está acontecendo no mundo, nós ficamos aterrorizados de preocupação. Talvez os nossos filhos fiquem assim, ai mãe, também para que tanto isso? Fica pensando que nós nos preocupamos demais. Não, esse mundo será um desastre quem ficar aqui. Há alguns dias atrás, eu conheci uma pessoa em uma situação que eu nunca imaginei de conhecer, nunca imaginei de deparar naquele dia, naquele momento, com as falas deste homem. Eu estava em um certo lugar e ele olhou para mim e falou assim, você é evangélica? Eu falei assim, sou. Aí ele falou, tá muito difícil, né, irmã? Aí eu, tá muito difícil. Aí ele falou assim, hoje, do jeito que está, nós temos que tampar todas as brechas, porque Jesus está a caminho. De repente ele começou a falar isso.
Aí eu fui ficando, todas as brechas, não vale a pena a gente ficar nesse mundo por causa de uma picuinha de um irmão, ou porque um irmão saiu do seu ministério e você passa por ele e não dá a paz do Senhor. Ele vai morar no mesmo lugar que você. E ele foi falando de como tem que tampar as brechas, e as minhas lágrimas foram caindo, porque naquele momento eu me senti, Senhor, será que meu nome está mesmo no livro da vida? Aquele moço foi usado para falar comigo de uma tal forma que eu nunca imaginei. De uma forma de exortação. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão feliz com o Senhor, mas tão feliz porque Ele está me advertendo. É uma advertência para mim das brechas que Ele falou que tem que ser tampada. E ali, né, a gente conversou tudo, ele foi embora, eu também fui embora, mas eu me peguei pensando, né, olha como quando o Senhor quer falar com a gente, em um local que eu nunca pensei de estar naquele momento, e nem conhecê-lo. E o Senhor me deu uma grande advertência, que além da gente orar, consagrar, se santificar, precisamos tampar as nossas brechas, onde ninguém pode ver. Talvez eu faça algo que ninguém pode ver, mas o mundo espiritual está vendo. E ele trabalha 24 horas na brecha que você dá, que é contra o Senhor. Na brecha que você vai, por causa disso, você poderá ficar aqui nesta terra. E olha que para você ir depois será muito difícil. Então nós temos que estar preparados. Jovens, preparados. Pense, raciocine nesse momento. Senhor, o que eu devo tampar? Qual é a brecha que eu estou dando para Satanás trabalhar na minha vida? Porque nós estamos aqui para conhecer o que o Senhor preparou para nós. Nós não estamos aqui só porque existe o inferno. Nós estamos aqui, além de ser gratos ao Senhor, por Ele nos tirar desse mundo sujo. Nós estamos aqui porque nós temos uma cidade santa, maravilhosa para conhecer. Uma cidade santa onde as ruas são de ouro. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui só porque, Senhor, vou deixar de fazer isso, mas com má vontade. Não, nós estamos aqui porque nós temos um Senhor que morreu por nós para um dia vir nos buscar e tirar desse lugar. Mas não vamos deixar para tampar as nossas brechas quando for tarde demais, igual as loucas fizeram. Aqui não existe nenhuma afirmação que elas conseguiram comprar o azeite. Mas existe a afirmação que o noivo deixou elas do lado de fora. Elas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu, não vos conheço. Muitos deixarão para fazer essas coisas quando for tarde demais. Quantas das vezes o pastor ensina aqui? Que quando Jesus voltar, aí terá muito mais crente do que hoje. Talvez esse templo será vazio, não vai nem caber de pessoas clamando ao Senhor tarde demais. Todas tinham a mesma idade. Todas vestiam a mesma roupa. Todas possuíam lamparina com azeite. Todas cochilaram, todas dormiram. Todas escutaram o grito, aí vem o noivo. Todas tinham o mesmo aspecto. O arrebatamento está sendo anunciado em rede nacional, em todo o mundo. No carnaval passado, nós vimos isso. Uma mulher cristã, que ela diz que é cristã, uma irmã nossa, estava num lugar onde é as trevas. Mas naquele momento Deus a usou para anunciar que o arrebatamento vai acontecer. O apocalipse está para estourar. E as pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas criticaram ela por estar ali. Nós não teria essa chance de estar lá, naquele local, porque nós não iríamos ali. Mas ela faz parte daquele meio. E foi quem Deus usou para falar. Naquele momento, naquelas trevas, ela foi a luz.
Então, eu vi vários vídeos, até de homossexuais famosos, que diziam: meu Deus, o que essa mulher falou? Eu estou atormentado, eu estou pesquisando o que é o arrebatamento, o que é o Apocalipse, Jesus Cristo vai voltar, eu quero saber o que é isso. Então, às vezes, as pessoas lá fora, que não têm conhecimento, que não têm uma preparação, está querendo conhecer o que a gente já sabe o que vai acontecer. Está querendo pesquisar o que você já sabe, tem certeza que vai acontecer. Nesse exato momento foi revelada a diferença entre as virgens. Somente as prudentes tinham azeite em reserva nas suas vasilhas. E as loucas trouxeram apenas azeite para as suas lamparinas. Mas essas lâmpadas poderiam ser tanto lâmpadas de barro, com um pavio alimentado pelo óleo contido no seu interior, que quando levantadas por meio de um bastão, permitiam clarear o caminho. Como também poderiam ser tochas de madeira, com pedaços de pano enrolado na extremidade de cima e encharcado de óleos, que só permaneciam acesas por 15 minutos. Então, quando estavam se apagando, elas tinham que ter azeite na reserva para encharcá-las e elas continuarem iluminando o caminho. Vemos nessa parábola que as prudentes trouxeram azeite na reserva e as loucas não trouxeram. Essa parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam e aos que esperam a vinda do Senhor. Como eu acabei de falar, esse moço teve a curiosidade de saber o que significa o Apocalipse. Ele ficou atormentado de saber que vai acontecer o arrebatamento. Mas nós temos a oportunidade de tampar, de nos santificar como o Senhor quer. Porque todos aqui esperam a vinda do Senhor. Todos aqui esperam que Jesus Cristo vai voltar. Uns se manterão firmes e cheios do Espírito Santo até o fim. E outros não se prepararão suficientemente. 1 Timóteo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, nós temos que estar vigilante em tudo o que nós fazemos. Se não nos mantermos firmes e cheios do Espírito Santo, nós não aguentaremos até o fim. Vamos ficar de fora das bodas do Cordeiro. Até se a gente for depois, na tribulação, mas nós não participaremos da boda do Cordeiro. Se nós temos a chance de participar de tudo que Jesus, que nosso Deus preparou para nós, por que nós não fazemos isso? Porque hoje mesmo nós não consertamos o que está errado. Porque hoje mesmo nós não decidimos servir a Cristo verdadeiramente. Porque a minha aparência, a sua aparência de mulher, de homem de Deus, a aparência de crente, a aparência de obreiro, a aparência de missionário, a aparência de pastor, a aparência de adorador, a aparência de vida espiritual com Deus, pode nos levar até a porta. Mas o noivo conhece a aparência verdadeira. O noivo conhece quem sou eu e quem é você. O noivo conhece o meu e o seu coração. E nós não queremos escutar do noivo: eu não vos conheço. Tudo isso vai acontecer. Queira eu, queira você ou não, vai acontecer. Tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas do Senhor vai acontecer. A aparência só engana o homem,
mas não engana a Deus. Samuel, pela aparência, ungiria Eliabe, mas Deus conhecia o coração de Davi, o andar de Davi, o deitado de Davi, as palavras do Davi, a adoração de Davi, e ele era o rei de Israel. Então Deus conhece eu e você. Nós precisamos orar mais, jejuar mais, nos santificar. O tema desse ano que o pastor escolheu, santificar. Nós temos que prestar atenção o que é santificação. Às vezes santificação não é o que a gente achamos, mas santificar é também você dar a mão para o seu irmão. Às vezes ele está triste, está abatido, está afastado, às vezes está em casa, está precisando de uma visita e nós ignoramos aquilo ali. Nós sabemos que tem pessoas que talvez não mereciam uma visita, mas quem sabe o coração dele é só Deus. Tem pessoas que às vezes está do nosso lado, está passando alguma coisa e a gente não sabe, mas um abraço que você dá nele já o fortifica para ele estar aqui de novo. Um bom dia, um paz do Senhor alegra o coração dele. O que nós devemos fazer nos últimos tempos é nos unir. O que nós devemos fazer nos últimos tempos é nos santificar, porque Jesus está voltando. Ele voltará. O arrebatamento acontecerá. Tem muitos pastores, uma minoria, mas que andam pregando que o arrebatamento não vai acontecer, que nós passaremos pela grande tribulação, mas eu ainda nenhuma dessas explicações me convenceu, e o ensinamento do nosso pastor também não é esse, porque eu creio no arrebatamento. Apocalipse 3:10 diz: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova o que habita sobre a terra. Então o arrebatamento acontecerá. Você ser fiel, servir ao Senhor corretamente, santificado, viver. É muito difícil a gente falar, eu prego que vivo. É muito difícil viver, às vezes, o que a gente prega. Um dia eu trouxe uma palavra em um lugar que eu estava doente, enferma, muito enferma. E naquele lugar, uma pessoa foi curada. Naquele lugar, eu tinha que falar, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus salva. E eu continuei enferma e pessoas receberam a bênção. Então, às vezes, nós temos que viver sim. O nosso caráter tem que ser impecável. Nós temos que viver os princípios da Bíblia. Mas nós temos que pregar que Jesus cura se você estiver doente. Se você estiver enferma, Ele cura. Ele pode não curar você, mas cura outras pessoas. Você pode estar em dificuldades financeiras, mas Deus pode abençoar o seu irmão. Você pode dizimar, ofertar, e sua vida não ser de esbanjamento, não ser igual você desejava, mas você não passa necessidade. Você pode até passar alguma necessidade, mas fome você não passará, porque Deus cuida dos fiéis. Mas a nossa vida tem que estar exemplar perante ao Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Em breve tudo isso acontecerá. Não tem mais nem sinais para a gente dar exemplo. É rumores de guerra, pestes. A Covid é uma peste. E tem previsões de mais doenças. Então são sinais. O que aquela mulher fez ali é um sinal do Senhor. O Evangelho está anunciado a toda criatura da terra.
O que mais nós estamos esperando? Então, o noivo pode tardar no nosso tempo, só que ele virá e nós temos que permanecer fiel até o fim. Nesse momento, a banda, por favor, pode vir. Eu quero falar para vocês que difícil é, mas por que nós deixaremos de conhecer a glória do Senhor? De deixar de conhecer a glória do Senhor por qualquer motivo banal, por qualquer insatisfação da carne. Nós temos que nos manter fiel até o fim, porque o noivo vem, o Senhor está voltando, o arrebatamento acontecerá muito em breve, irmãos, pelo que está sendo anunciado. Vamos nos preparar, vamos nos unir, vamos congregar mais, vamos ajudar o nosso pastor no que ele necessitar, vamos ajudar um irmão, vamos convidar pessoas. Jesus chamou nós para essa terra, não foi para status, para eu estar aqui, tirar uma foto e postar, não. Ele nos chamou para você anunciar o evangelho para toda criatura aqui da terra. Ele anunciou, ele veio nos ensinar, nos amar a todos e anunciar que ele vem, anunciar que tudo vai acontecer. Foi para isso que ele nos chamou. Ele dividiu os discípulos para sair pregando o evangelho. Então, o que nós estamos fazendo? Quem nós temos convidado? Qual o exemplo nós temos dado para os nossos filhos? Quais as regras que eu tenho posto na minha casa? Porque primeiro eu tenho que olhar para mim, depois para a vida do irmão. Mas o que eu tenho feito para ganhar uma alma para o Senhor? Breve ele virá. Não vamos ser igual às loucas, às imprudentes, que não têm reserva, que não tiveram reserva e ficaram de fora. Porque Jesus veio como cordeiro, pregou o amor, mas ele voltará como um leão e fará justiça na terra. Então vamos vigiar, vamos tampar as brechas que nos impedem de nos santificarmos verdadeiramente na presença do Senhor. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia.